Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, muito obrigado por nos acompanhar. Você que mais uma vez acessa esse canal, é sempre motivo de gratidão a Deus ter você aí do outro lado nos acompanhando. Nós ficamos felizes, não é, por cada um que todos os dias tem acessado. Lembrando que às 6 horas da manhã entra o vídeo novo aqui no canal. Nós estamos estudando a Bíblia juntos. Eu quero te convidar agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje eu quero ler com você versículos de 3 a 6 do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Estamos falando da conversão de Paulo. Estudamos um pouquinho quem ele era antes de encontrar-se com Cristo, não é? Um perseguidor, uma fera selvagem, não é assim as palavras que foram usadas. E Paulo, no zelo religioso dele, perseguia cristãos. E agora a gente vai ver o momento da conversão dele, o momento que ele se encontra com Cristo. Versículo 3 de Atos 9 diz assim: Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu. E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, entra na cidade, onde te dirão o que convém fazer. Seus companheiros ouviram, seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz e não vendo, contudo, ninguém. Eu li até o versículo 7, Atos 9, de 3 a 7. Conversão do apóstolo Paulo. Paulo, um homem convertido. Paulo foi alcançado pela graça de nosso Deus. Paulo que perseguia Cristo, Paulo que era um perseguidor, que não acreditava no Cristo ressurreto, não acreditava que aquele Cristo que morreu crucificado ou estava vivo. De repente, ele passa, né? Ele experimenta uma revelação arrasadora que o joga pelo chão, que impacta a vida dele de uma forma tremenda, e ele realmente comprova que Jesus estava vivo. A salvação de Paulo acontece nesse momento do encontro com Cristo. Esse encontro que mudou o rumo da vida de Paulo. De perseguidor, ele passou para perseguido. Deus está reconciliando, Deus em Cristo está reconciliando o mundo consigo mesmo, não é? 2 Coríntios 5,18, o próprio Paulo vai falando isso. Deus está à busca de homens e mulheres pecadores para fazer esta reconciliação. E isso em Cristo Jesus. E Paulo foi esse. Paulo não foi salvo pelos seus méritos, Paulo não foi salvo por ser uma boa pessoa, por ser um religioso. Pelo contrário, nós já falamos aqui, Paulo ele era considerado um perseguidor implacável, um assassino insensível. Nada dos seus predicados religiosos, e Paulo carregava muitas qualidades que ele mesmo descreveu, não é? Circuncidado ao 8º dia, fariseu, hebreu de hebreus, da tribo de Benjamim. Ele considerou tudo isso, e eu acho interessante, lá em Filipenses, no capítulo 3, versículos 8 e 9, Paulo pega todos esses méritos dele, todas essas qualidades dele, e fala que isso ficou considerado como esterco, né? Como nada. Você vai ler lá em Filipenses 3 essa afirmação. Aos olhos de Deus, a nossa maior justiça, ela não passa de trapos de imundícia. E Isaías 64 e 6 diz isso. Então, a obra de salvação de Paulo foi pela graça de Deus. Essa graça que liberta o homem, essa graça que faz com que o homem receba o que não merece, não é? Sabemos que somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. A misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos, e a graça é Deus dar
o que nós não merecemos. Pelos pecados, pela vida de Paulo, o que ele merecia era a morte e a condenação eterna, a semelhança de mim e de você, porque somos pecadores e o salário do pecado é a morte. Mas a misericórdia de Deus faz com que o Senhor não nos dê o que nós merecemos. O Senhor não nos dá o que merecemos. Então a misericórdia de Deus é Deus não dar o que nós merecemos, e a graça de Deus é Deus dar o que nós não merecemos. Sabe de uma coisa? Deus, na sua graça, Ele dá o que nós não merecemos. O que nós merecemos é o inferno, é a morte. Mas nós hoje recebemos a vida eterna e a salvação, pela graça de Deus. Paulo não merecia ser salvo, Paulo não merecia esse encontro com Cristo, esse encontro transformador, mas a graça se revela a ele. Então ele experimenta essa transformação e louvado seja Deus por isso. Hoje nós podemos, pela graça e pela misericórdia de Deus, viver uma nova vida em Cristo Jesus. E eu quero que você leve isso hoje no seu coração. Hoje você é um salvo pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, a misericórdia. E Deus nos dá a salvação pela graça dele. Que bom, não é? Nós não temos nada de bom para oferecer para Deus. Nada que nós façamos vai fazer-nos justificados diante de Deus. Mas é tudo o que Cristo fez na cruz do Calvário. Exemplo de Paulo, nós temos a oportunidade de ver, de saber que Cristo está vivo, de ouvir a sua voz, falar ao nosso coração da necessidade desse encontro com Ele. Que bom que muitos dos que assistem os nossos vídeos já tiveram esse encontro com Cristo. Eu espero que essa seja a sua realidade, que você já tenha tido esse encontro com Cristo. Se você ainda não teve, quero te convidar agora a se entregar a Cristo Jesus, a saber que Ele está pronto para perdoar os seus pecados, para te dar uma nova vida, para te restaurar. Não importa onde você esteve ou o que você fez, você pode começar de novo, pode zerar a conta, ter os pecados perdoados, apagados e começar uma nova vida, uma nova jornada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar. Eu vou parar aqui. Amanhã a gente avança mais falando sobre a conversão do apóstolo Paulo.